171, estelionatário, pilantra. Tantos apelidos, um só personagem, Zeca Urubu. Já parou pra pensar se todos os crimes do Zeca Urubu tivessem acontecido aqui no Brasil sob o nosso Código Penal? Pois é, hoje a gente vai analisar as travessuras, ou melhor, os delitos, desse clássico vilão como se ele tivesse agido no país enfrentando a justiça brasileira. E não se surpreenda se na maioria dos casos a gente acabar enquadrando ele como estelionatário. Cometer esse crime parece mais um hobby para Zeca. E já adianto, se nós pensarmos que um urubu pode viver até 30 anos, a ficha criminal dele é tão pesada que Zeca teria que renascer mais de 350 vezes para conseguir cumprir a pena toda. Agora, vamos descobrir quais crimes ele cometeu e por quantos anos ele ficaria preso. Por que tenho que fazer o seu trabalho sujo? Porque eu sou o Zeca Urubu, o que me dá o direito de mandar em baixotes como você, horas. É por isso. Se tem um apelido que combina bem com o Zeca Urubu, é 171. O rei da pilantragem teria sérios problemas legais com a justiça pelos seus crimes de estelionato. Para começar, no episódio Recompensa, vemos que Pica-Pau precisa de 500 pila para dar uma arrumada em seu carro. Quero um carro novo, mas onde é que eu vou conseguir 500 pratas? Boliche. Por coincidência, ele passa em frente a um boliche que contém um cartaz anunciando uma recompensa de 500 pila para quem vencer o campeão. Vença o campeão e ganhe $500. Posso comprar um novo jogo de rodas com um prêmio. Próximo. Zeca então cobra 5 pilas de entrada, mas Pica-Pau não tem esse valor. Então ele oferece seu carro como garantia, daí eles começam a jogar. Só que o problema surge quando Zeca tem um comparsa que sabota os jogos, fazendo com que ele sempre ganhe. Zeca Urubu, ao manipular os jogos para sempre ganhar, comete o crime de estelionato ao induzir Pica-Pau a se envolver em uma situação desvantajosa sobre falsa aparência de regularidade. O artigo 171 do Código Penal Brasileiro tipifica o estelionato e prevê uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Mas no final das contas as coisas dão tudo certo para Pica-Pau, pois ele vê um anúncio de procurado de Zeca Urubu e decide denunciá-lo, ganhando uma boa recompensa. Estamos ocupados com casos sérios agora e eu... Mas policial, ele estacionou em local proibido. O quê? Agora em outro momento, os sobrinhos de Pica-Pau manifestam o desejo de ir a um acampamento de escoteiros. Talvez possa nos enviar para o acampamento espacial de verão, tio Pica-Pau. Tem alguma ideia de quanto custa isso hoje em dia? 300 pratas por semana? Nesse momento, Zeca Urubu, ao ouvir a conversa, vê uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil e mente. Este afirma ser dono de um acampamento para escoteiros. Bom, no Camping Abutre, treinamos os jovens para serem ótimos escoteiros abutres e cadetes espaciais. No entanto, essa alegação é completamente falsa, pois Zeca não possui nenhum acampamento e apenas deseja enganar Pica-Pau para obter o dinheiro de maneira ilícita. Esta é uma réplica exata do planeta Lixorama. Verdade? Legal! Como vimos, Zeca Urubu age com o intuito de obter vantagem financeira ao enganar Pica-Pau, configurando o crime de estelionato, cuja pena, como vimos, é de 1 a 5 anos de reclusão. E como vimos também, é normal que Zeca Urubu sempre trabalhe com um comparsa. Em um episódio de golfe, vemos Pica-Pau todo animado ao saber que vai disputar uma partida com seu grande ídolo. Porém, o que ele não imaginava é que na verdade estava enfrentando o Tio Wiki disfarçado. Nanico, acabei de imaginar o nosso próximo golpe aí. Vamos lá. Que por sua vez conta com a ajuda do ardiloso Zeca Urubu. Durante a competição, o Zeca utiliza diversas manobras desonestas e fraudulentas nas regras do jogo para atrapalhar Pica-Pau e favorecer o seu parceiro. Beleza, sentimentos vitoriosos! Enquanto Pica-Pau tenta vencer legitimamente, os adversários manipulam o campo, alteram a posição das bolas e até interferem diretamente nos tacos e equipamentos, tornando a competição injusta e desequilibrada. As ações de Zeca Urubu se enquadram claramente no crime de fraude em competição esportiva. No contexto jurídico, essa conduta pode ser associada ao artigo 41C do Estatuto do Torcedor, Lei nº 10.671 de 2003. Ela define como crime dar ou prometer vantagem indevida a membro de equipe, comissão técnica
técnica, árbitro ou dirigente com o fim de influenciar o resultado da partida. A pena é de 2 a 6 anos de reclusão e multa. Podemos ver então que Zeca utiliza todos os meios fraudulentos para obter uma vantagem, e não é diferente no episódio A Fonte da Juventude. Zeca Urubu se utiliza de um golpe de vendas enganosa para ludibriar Pica-Pau. Ele apresenta uma fonte misteriosa, afirmando que ela possui o poder de restaurar a juventude de qualquer ser vivo que nela se banhe. Veja este mísero e envelhecido pato. Agora eu faço ele passar pela fonte. Você já vai ver um milagre. Pica-Pau, impressionado com o funcionamento da fonte, onde na verdade patos aparentemente envelhecidos se transformavam em patinhos jovens, acaba comprando o produto acreditando ser verdadeiramente uma fonte da juventude. No entanto, o que Pica-Pau não sabia é que Zeca Urubu estava usando patos velhos e trocando por patinhos jovens dentro da fonte, criando uma ilusão em que o poder da água era real. A fonte não passava de um truque barato e Zeca, como sempre, tentava enganar Pica-Pau para tirar vantagem de sua boa fé. Então, como você deve estar imaginando, estamos diante do crime de estelionato, com pena de 1 a 5 anos de reclusão. Porém, além disso, é possível enquadrar sua conduta como prática de propaganda enganosa, conforme a Lei nº 8078 de 90 do Código de Defesa do Consumidor. Ela pune com duração de até 5 anos e multa qualquer pessoa que se utilize de propaganda enganosa para enganar consumidores e tirar proveito de sua vulnerabilidade. E agora, em outro episódio, que era para ser só mais um dia de lazer nas montanhas geladas, acaba se transformando em uma verdadeira armadilha nevada quando Zeca Urubu e Tio Ink entram em cena com mais um de seus planos geniais. Achamos uns iniciantes e cobramos uma fortuna por algumas aulas de esqui. Depois a gente leva a rapaziada pro alto da montanha dos especialistas. Rápido como uma avalanche. Você e eu tomamos o teleférico e sumimos. Ou nem tanto. Fingindo serem instrutores de esqui, eles convencem turistas animados a pagar adiantado pelas suas aulas. Mas assim que o dinheiro pinga, os dois somem, deixando a galera largada no alto da montanha. Novamente, esse golpe já se configura estelionato, com pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa, mas as coisas acabam se agravando, pois ao serem confrontados pelos sobrinhos de Pica-Pau, Zeca não pensa 2 vezes e atira uma bigorna. Bem na sua cola! Ah, cansei! Agora eu vou pegar pesado! Sim, ele realmente carrega uma bigorna por aí. E logo depois lança uma dinamite, o que provoca uma avalanche que desce com tudo a montanha. Aqui, a brincadeira vira perigo real. O ato de lançar uma dinamite com risco à vida alheia caracteriza a explosão criminosa com risco à integridade física de terceiros, tipificada no artigo 251 do Código Penal, com pena de reclusão de 3 a 6 anos. E em mais uma de suas artimanhas, em outro episódio, Zeca Urubu arma um esquema engenhoso e, claro, mal intencionado. Ele dá um jeito de fazer com que Pica-Pau vai parar em seu escritório. Lá, em um papo todo convincente em um ambiente cuidadosamente armado, Zeca Urubu força Pica-Pau a assinar um contrato de seguro de vida, cujo detalhe mais sombrio é o seguinte: Companhia de Seguros Vida Brava, pólice de 10 mil pratas. Em caso de morte acidental do Pica-Pau, seu beneficiário será Zeca Urubu. Receberá a soma de 10 mil pratas assinado Pica-Pau. Caso Pica-Pau venha a falecer, quem receberia a bolada do seguro seria justamente o Zeca Urubu. Trata-se de um plano claramente voltado a se beneficiar da possível morte de outra pessoa e feito sob má fé, pressão e possivelmente engano. Esse tipo de ação se enquadra como fraude com a intenção de obter vantagem ilícita, especialmente em contrato que foi assinado sob coação ou sem pleno entendimento da vítima. Estamos diante do crime de estelionato, como você deve ter imaginado, garantindo a ele até no máximo 5 anos de reclusão. Mas a história não termina por aqui e fica ainda mais sombria. Logo após forçar Pica-Pau a assinar o contrato de seguro de vida, onde ele, Zeca Urubu, seria o beneficiário, Zeca revela sua real intenção, que era se livrar do titular da pólice o mais rápido possível. Em outras palavras, o seguro não passava de uma desculpa maquiada para um plano sinistro, que era eliminar Pica-Pau e embolsar a quantia do seguro. Com isso, Zeca Urubu passa da esfera de fraude para algo muito mais grave: a tentativa de homicídio qualificado, que, de acordo com o Código Penal, no artigo 121, com base em motivo torpe, garantiria a Zeca Urubu mais de 6 a 20 anos de reclusão, porém com reduções, já que de fato o homicídio não houve, foi apenas uma tentativa. E em mais uma de suas sagas, no episódio Um Cão Falante, Zeca Urubu tenta enganar Pica-Pau mais uma vez. Ele oferece agora um cachorro falante como uma verdadeira atração de entretenimento. Ei, vai falar mais alguma coisa? Meu nome
nome é Tagarela, tenho 4 aninhos e gostaria que me comprasse e me levasse pra casa. Tá bem, olha. Certo, amigo. Me pague $50. Zeca, com sua típica malícia, revela que o cachorro tem habilidades de falar. Mas na verdade, o que ele fazia era esconder um comparsa dentro de um chapéu colocado sobre o cachorro. Esse comparsa era o responsável pelas falas, fazendo o Pica-Pau acreditar que estava realmente diante de um animal extraordinário. No entanto, a reviravolta acontece quando o Pica-Pau, ao começar a interagir com o cachorro, descobre que o cachorro realmente falava de forma espontânea e sem ajuda de comparsas dentro do chapéu. Ora, não diga isso. Ih, o cachorro fala mesmo. Claro, e sei cantar e dançar também. Puxa vida, eu vou fazer uma fortuna. Com isso, o Pica-Pau, empolgado, começa a fazer suas próprias apresentações com o cachorro falante, o que acaba deixando o Zeca Urubu furioso. Não suportando ver seu plano fracassar e seu truque ser desmascarado, Zeca tenta sequestrar o cachorro com a intenção de controlar a situação e impedir Pica-Pau de se beneficiar da sua descoberta. Zeca Urubu, nesse episódio, comete o crime de estelionato, garantindo de 1 a 5 anos de reclusão, já que tentou enganar Pica-Pau. Porém, após falhar o golpe, Zeca comete o segundo crime, que foi a tentativa de sequestro, já que ele tenta se apoderar do cachorro, impedindo sua apresentação. O artigo 148 do Código Penal Brasileiro define o sequestro como a subtração de alguém contra sua vontade. Mesmo que o sequestro seja tentado e não consumado, pois Zeca não conseguiu sequestrar o cachorro de fato, a tentativa do crime é punida com redução de pena, podendo levar a uma pena de reclusão de 1 a 3 anos. Agora, no episódio Um Hóspede Folgado, Zeca Urubu é expulso da hospedagem de Minnie após causar uma confusão e se recusar a pagar pela estadia. Saia daqui, seu... Vá atazanar outra pessoa, seu malandro. Se você aparecer aqui novamente, eu nem sei o que faço. Sem nenhum lugar para ficar e sem dinheiro, ele decide apelar para a esperteza, ou melhor, para o golpe. Com um plano no mínimo criativo e ilegal, ele entra sorrateiramente no capô de um carro com a intenção de conseguir uma hospedagem gratuita, enganando o proprietário ao se fazer passar por um mero acaso do destino. Vai se ver com meu advogado, hein? Vai me processar? E vou pedir uma indenização monstro. Não, calminha aí. Olha, eu sinto muito. Pode vir para minha casa e se limpar. Eu vou tentar compensá-lo. O que Zeca não esperava é que o dono do veículo era ninguém menos que o Pica-Pau, que não demora muito a descobrir a farsa e se vê obrigado a lidar com o hóspede mais inconveniente da história. Nessa situação, o Zeca Urubu pratica o crime de estelionato, adicionando mais 5 anos de pena para ele. E se já não fosse o bastante, Zeca Urubu prova que não tem limites para o abuso da boa vontade alheia. Após se instalar indevidamente no carro de Pica-Pau e conseguir uma hospedagem forçada, ele vai além. Em vez de se comportar como um hóspede, ele se comporta como um furacão, destruindo o banheiro da casa de Pica-Pau. Aí, e é melhor mandar consertar tudo. Vou dar uma festinha essa noite. Com essa nova atitude, Zeca Urubu comete mais um delito, o de dano ao patrimônio previsto no artigo 163 do Código Penal. Esse crime se caracteriza ao destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia, e a pena prevista é de detenção de 1 a 6 meses. Depois de todos esses casos, vocês não pensam também que caso Zeca usasse toda essa genialidade de bolar planos para situações honestas, talvez nós tivéssemos o maior gênio dos desenhos? Pois bem, eu acho que no fundo ele goste dessas coisas. Como no episódio Uma Aventura no Supermercado, vemos que Zeca Urubu exerce a função de açougueiro, mas como já era de se esperar, seu comportamento criminoso rapidamente se manifesta. Frango pelado, 1,50. Frango vestido, 3. Zeca pratica uma fraude gravíssima contra os consumidores. Ele aumenta de forma enganosa e proposital os preços de seus produtos. A manipulação é ainda mais sofisticada e desleal. Zeca utiliza um peso adulterado pintado com tinta invisível para burlar a balança e fazer os alimentos parecerem ainda mais pesados do que realmente são. Com isso, os clientes pagam valores muito acima do justo, acreditando estarem comprando quantidade que na verdade não existem. Essa conduta de Zeca configura o crime contra as relações de consumo, tipificado
tipificado no artigo 67 e artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor, que trata de fraude em informação ou adulteração que causem prejuízo ao consumidor. A pena prevista pode ser de até 5 anos de prisão. Além disso, o uso de mecanismo físico para alterar a medição pode caracterizar também o crime de estelionato, o artigo 171, como já vimos, uma vez que Zeca também obtém vantagem ilícita ao enganar sistematicamente os clientes, o que lhe garantiria também até 5 anos de prisão. E você pensa que a situação não pode piorar? Mas Zeca é tão pilantra que usa a enganação e a fraude para cometer furtos. No episódio Traição do Deserto, Zeca Urubu, sempre movido pela ganância, fica sabendo que Pica-Pau ganhou um carro e $1000 em um programa de TV. Exatamente! Noé construiu a arca. Você acaba de ganhar um carro novo, uma viagem ao oeste, $1000 em dinheiro. Meus parabéns! Aproveitando-se da situação, Zeca Urubu arma um plano ardiloso para furtar o carro e o dinheiro de Pica-Pau. Ao receber carona de Pica-Pau durante o trajeto, Zeca usa uma fraude para enganar o nosso herói e consegue furtar o patrimônio de Pica-Pau. Este barulho não é bom sinal, amigo. É melhor você descer e dar uma olhada. O que caracteriza o crime de furto mediante fraude. Nesse caso, a pena de furto ele é qualificado e varia de 2 a 8 anos de reclusão. E não foi só nesse episódio que nós vemos Zeca Urubu usar a fraude para furtar Pica-Pau. No episódio Bebê Abutre, Zeca Urubu vê no jornal um anúncio de uma babá que cobra 500 por hora e acredita que a babá ganha muito bem. Parece que eu tenho muito o que fazer. Ele tem a ideia de se passar por um bebê e entrar na casa dela e furtar o seu dinheiro. No entanto, ao chegar lá e descobre que a babá era ninguém menos que Pica-Pau. Ele até chega a procurar pelo dinheiro, porém ele não encontra nada. Zeca então decide furtar tudo aquilo que vai pela frente, levando talheres, quadros, lustres, livros e outros objetos da casa. Porém, Pica-Pau ele descobre tudo, e daí surge uma das mais famosas frases do desenho. Como já foi dito antes, estamos novamente diante do furto mediante fraude, o que garantiria a Zeca Urubu mais pelo menos de 2 a 8 anos de reclusão. E é simplesmente incrível como Zeca possui a habilidade de ter mais de 1000 empregos e mesmo assim tentar enganar Pica-Pau a todo custo. Um otário, quer dizer, um cliente. No episódio Pica-Pau Explorando a Fronteira, nosso protagonista encontra um misterioso mapa do tesouro e, empolgado com a descoberta, compartilha a informação com Zeca Urubu. No entanto, como era de se esperar, Zeca Urubu não perde tempo e bola um plano para ficar com o mapa só para ele. Então precisa de um guia. Alguém bastante esperto que saiba usar uma lamparina e não o deixe virar comida de urso. Fingindo ser um simpático e experiente guia turístico, ele se aproxima de Pica-Pau com o objetivo claro de furtar o mapa e seguir sozinho em busca do tesouro. Durante a aventura, Zeca tenta enganar Pica-Pau com atalhos falsos, desvios perigosos e até mesmo armadilhas, tudo isso para conseguir a posse do valioso documento. Como sempre, os planos do vilão não dão certo e o Pica-Pau acaba virando o jogo com sua sagacidade inconfundível. Nesse contexto, Zeca Urubu ele comete o crime de tentativa de furto mediante fraude, já que ele utilizou meios enganosos para subtrair algo de valor, como definido no artigo 155 do Código Penal, que prevê pena de reclusão de 2 a 8 anos. Agora, no episódio Pica-Pau, um marujo intrépido, Zeca Urubu, em sua tentativa de enriquecer rapidamente, descobre que o capitão de um navio está no seu bar e decide agir. Ele elabora um plano para distrair o capitão e invadir o navio com o objetivo de furtar suas moedas. Escute aqui, Mandrião. Aquele navio ancorado lá é o meu. Está cheio de ouro. Milhões de libras em ouro. Após enganar o capitão, ele entra no navio e subtrai essas moedas, cometendo assim um crime de furto. Como nós vimos, de acordo com o artigo 155 do Código Penal, o furto ocorre quando alguém subtrai uma coisa alheia móvel com a intenção de apropriar-se dela de maneira ilícita. Nesse caso, o fato se consumou assim que ele tomou posse do objeto sem o conhecimento ou consentimento do proprietário, o que lhe garantiria mais de 1 a 4 anos de cadeia. Onde estará o ouro? Ah, lá está. Agora também não podemos deixar de falar sobre a invasão, que é configurada no momento em que Zeca Urubu ele adentra o navio sem permissão, o que constitui a violação no artigo 150 do Código Penal, que trata a violação de domicílio. A pena para esse crime pode ser de 1 a 3 anos de reclusão, além de multa. Agora, no episódio Delícias Geladas, vimos uma nova façanha de Zeca Urubu. Inicialmente, ele furta discretamente uma moeda de Pica-Pau, aproveitando-se do momento de distração. Sua grana.
Minha grana, o senhor me ofende profundamente com suas incinerações. Além do mais, é um abuso a mim. Porém, a história não para por aí. Após perceber a falta e reagir rapidamente, Pica-Pau consegue recuperar a moeda, retomando a posse legítima do objeto. E é nesse momento que o comportamento de Zeca Urubu torna ainda mais grave. Ele não aceita perder e agride Pica-Pau, utilizando violência para novamente se apoderar da moeda. E esse é um grande exemplo que podemos ver claramente a diferença entre furto e roubo. Quando falamos de roubo, há a inversão da posse do objeto mediante violência ou grave ameaça. No primeiro caso, estamos diante do furto, que garantiria uma pena de 1 a 4 anos a Zeca Urubu. Porém, seu segundo crime evolui para o crime de roubo, artigo 157 do Código Penal, que garantiria a ele 4 a 10 anos de reclusão, já que ele pegou a moeda utilizando-se de violência. E há momentos que me faz questionar quem é o verdadeiro bandido do desenho, Dooley ou Zeca Urubu. No episódio Confronto de Espiões, Pica-Pau fica encarregado de entregar uma maleta para Winnie, porém, o que este não esperava é que Zeca Urubu estaria na sua cola. Ah, senhorita, eu estou com sede. Ai! Ei, quem tá vendo aqui? Ah, corta essa! Um é bom, dois é demais! Me procurando, fofinho. Você é diferente de perto. Ele tenta por diversas vezes furtar essa maleta, garantindo mais de 1 a 4 anos de reclusão por cada tentativa de furto. Claro, é bom lembrar que aqui estamos diante de várias tentativas, então o valor da pena acabaria sendo reduzido. Agora, no episódio Vendedor de Carros, Zeca Urubu mais uma vez demonstra toda sua astúcia criminosa ao fazer uma armadilha para destruir o carro de Pica-Pau. Que pena, Pica-Pau. Você precisa de um novo carro usado. Eu tenho quilômetros de carros usados. O plano de Zeca Urubu não é apenas destruir o veículo, mas também tentar vender o carro consertado para Pica-Pau. Certificado de propriedade Pica-Pau. Ei, esse é meu carro. Sim, senhor. Entre e saia guiando. O que se configurou uma tentativa de fraude. Como vimos nesse caso aqui também, estamos diante do artigo 171 do Código Penal com pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Mas também não podemos deixar de falar sobre o crime de dano no artigo 163 do Código Penal, o que garantiria Zeca Urubu de 1 a 6 meses de detenção. No episódio Tesouro Difícil, Zeca Urubu, em um ato de violência, assalta Pica-Pau com o uso de arma de fogo, Isso é um assalto. configurando claramente o crime de roubo. Como vimos antes, podemos enquadrar Zeca Urubu no artigo 157, já que o crime de roubo ele é caracterizado quando uma pessoa subtrai bens alheios com uso de violência ou grave ameaça. Nesse caso, o uso da arma de fogo aumenta a gravidade do crime, tornando agora um roubo qualificado com penas de 7 a 15 anos. E não é só roubar que Zeca sabe fazer bem. No episódio Briga em Marrocos, a trama se desenrola quando o Pica-Pau é designado para proteger a princesa. Devem proteger a princesa Salame. O Sheik El-Ranciri jurou roubá-la para seu harém. Uma importante missão de segurança. No entanto, como já era de se esperar do astuto e mal intencionado Zeca Urubu, ele trama o sequestro da princesa, colocando em prática um plano criminoso de capturá-la. A atitude de Zeca Urubu configura claramente o crime de sequestro previsto no artigo 148 do Código Penal, que define como crime a privação de liberdade de uma pessoa contra sua vontade. Esse crime é punido com uma pena de 1 a 3 anos. Agora, no episódio O Cabeleireiro, Zeca Urubu, em mais uma de suas tentativas absurdas de alcançar os seus objetivos, deseja conquistar o coração de uma índia. E você, grande guerreiro, me compra um cocar? Oh, não tenho nenhuma prata. Para isso, ele decide confeccionar um cocá e acredita que depilando o pobre do Pica-Pau seria a solução perfeita. Sem qualquer senso de limites, Zeca parte para o ataque tentando depilar Pica-Pau à força com diversas machadadas. Ainda que, por sorte, a lesão corporal não tenha se consumado, a conduta de Zeca configura claramente uma tentativa de lesão corporal prevista no artigo 129 do Código Penal, que pode ser punida com pena de 6 meses. Mas claro, havendo reduções, pois estamos falando de uma tentativa. Agora, no episódio
episódio O Grande Logro, Zeca Urubu mais uma vez demonstra sua periculosidade, começando a história já com diversos disparos de arma de fogo contra Pica-Pau. Embora essa violência já tenha se tornado uma marca registrada de Zeca em suas aparições, a gravidade dos atos não pode ser subestimada. Atirar repetidamente contra alguém configura o crime de tentativa de homicídio prevista no artigo 121 como vimos antes, o que lhe garantiria até 3 anos de reclusão. No entanto, o comportamento criminoso de Zeca não para por aí. No final do episódio ocorre uma situação ainda mais alarmante. Pica-Pau, disfarçado de mulher, é puxado contra sua vontade por Zeca Urubu e mesmo diante dos pedidos de socorro de Pica-Pau, Zeca insiste em forçá-lo a acompanhá-lo, comportamento que ultrapassa qualquer limite da legalidade. Esse ato se configura no mínimo o crime de importunação no artigo 146 do Código Penal, que consiste em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a fazer o que a lei não manda ou deixar de fazer o que ela permite. A pena para importunação é de 1 a 6 meses de detenção. E respeito é uma coisa que Zeca Urubu não entende muito bem. No episódio Hipnotizador Caipira, logo no início vemos Zeca Urubu recorrer à violência para evitar receber uma intimação judicial. Ele agride o oficial responsável pela entrega do documento, impedindo de cumprir sua função. Após essa agressão, o oficial ferido, sem alternativas, pede a Pica-Pau que assuma a missão de entregar a intimação a Zeca Urubu. Aqui estamos diante de alguns crimes. Vamos começar pelo desacato, artigo 331 do Código Penal, que se o oficial de justiça for considerado um servidor público no exercício de sua função, a agressão de Zeca Urubu pode se enquadrar como desacato, garantindo uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção. Claro que também, como houve agressão por parte de Zeca Urubu, estamos diante de uma lesão corporal no artigo 129 do Código Penal, que lhe garantiria 3 meses a 1 ano de detenção. Vale ressaltar também que, como Zeca Urubu utilizou a violência para impedir a entrega da intimação, ele pode ser enquadrado como um crime de resistência, no caso da impedição de um ato legal, que está previsto no artigo 329, que também tem uma pena de 2 meses a 2 anos de detenção. Zeca Urubu também já demonstrou várias vezes não ter respeito nenhum pelo sistema judicial do desenho. No episódio O Carro da Winnie, Zeca Urubu retorna com mais um de seus clássicos golpes. Dessa vez ele tenta convencer a simpática Winnie a comprar o carro completamente caindo aos pedaços. Rodas, neném. É que a maioria dos carros tem rodas. Disfarçado por truques de aparência e conversa fiada. O veículo claramente não estava em condições de uso, mas Zeca, com sua lábia já conhecida, tenta empurrar a venda com promessas falsas. A situação se agrava quando a disputa chega aos tribunais. No julgamento, Winnie conta sua versão com honestidade, explicando o golpe que havia sido cometido. Já Zeca Urubu, por outro lado, ele mente descaradamente diante do juiz. Se o tribunal quer mesmo, eu conto o que realmente aconteceu. Lá estava eu fazendo a minha boa ação diária, tentando manipular a verdade a seu favor para se safar da responsabilidade. Zeca Urubu então ele comete o crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal. Este artigo trata de fazer afirmações falsas, negar ou calar a verdade como uma testemunha. A pena para esse crime de reclusão de 2 a 4 anos. E a partir de agora as coisas ficam sérias. Se preparem, porque Zeca Urubu se mostrou ser um verdadeiro assassino. Em um dos episódios, a tensão atinge níveis máximos quando toda a cidade se reúne em praça pública. A insatisfação é geral. O clima é de medo e indignação. Isso tudo porque Zeca Urubu estava solto e causando terror em toda a cidade. E nesse episódio nós podemos ver Zeca Urubu puxando 2 revólveres e atirando contra o atual xerife da cidade. Esse ato então já pode ser configurado como tentativa de homicídio, como nós vimos antes, podendo pegar até 3 anos de detenção. Agora no episódio Mensageiro, Zeca Urubu tenta por diversas vezes matar Pica-Pau. Nós podemos contar pelo menos 2 vezes, o que lhe garantiria mais pelo menos 6 anos de reclusão. E tudo isso não para por aí. Zeca Urubu ainda comete 4 furtos quando ele pega a mochila de Pica-Pau em diferentes momentos.
A subtração repetida da mochila, que continha bens sob a responsabilidade de Pica-Pau, configura o crime de furto, como vimos antes no artigo 155, o que lhe garantiria mais pelo menos 4 anos de prisão. Tá, mas tudo que eu falei nós já vimos antes. Porém, nos 2 episódios citados, há um detalhe em especial. Logo nesse episódio, O Mensageiro, nós podemos ver um cartaz de procurado que alerta sobre Zeca Urubu. Este cartaz fala que ele é responsável pela morte de 125 mensageiros. Procura-se Zeca Urubu por matar 125 mensageiros. A pena para cada homicídio é de 20 anos na forma simples, então poderíamos ter uma noção de que Zeca Urubu, ao matar os 125 mensageiros, ele poderia acarretar em uma pena de até 2.500 anos. E voltando ao episódio em que Zeca Urubu atira nos xerifes, lá nós podemos ver um cartaz de procurado mostrando que Zeca Urubu é responsável pela morte de 273 xerifes. Como os xerifes são policiais, estamos diante de homicídios qualificados, que podem pegar uma pena de até 30 anos por cada homicídio. Então tudo isso acarretaria em uma pena total de incríveis 8.190 anos de cadeia. Por mais impressionante que sejam essas situações, nós não vimos a morte de todos para saber se aplicamos uma pena ainda maior. Mas há um episódio em específico que temos a clara visão da perversidade de Zeca Urubu. No episódio Meio Dia Quente, vemos Zeca, Zoca e Zico chegando à cidade. Porém, sem nenhum escrúpulo, Zeca atira nos 2 comparsas a queima-roupa, os matando. Como sabemos, Zeca cometeu o crime de 2 homicídios qualificados pela presença e utilização da arma de fogo. Isso então, como sabemos, implicaria uma pena de reclusão de até 60 anos de prisão para Zeca. Mas o que são 60 anos em comparação a mais de 8.000, não é mesmo? Então aqui, se nós somarmos todas as penas de todos os crimes cometidos pelo Zeca Urubu, nós chegaríamos a incríveis 10.929 anos. Isso pesado, Zeca Urubu. Eu cozinho pra você, limpo pra você e sempre aparo as suas penas, ô cara. Isso porque eu sou o chefe aqui, malandro. E você não é chefe de coisa nenhuma.